Fala pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Lucas Mizumoto, sou redator do Drop Hour, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Amador, filme novo na Netflix, que é dirigido e roteirizado pelo Ryan Coogler. O filme acompanha a história de Ron Forte, que é um menino de 14 anos, que vive numa periferia nos Estados Unidos e ele sonha em ser um jogador de basquete profissional. Para isso, ele começa a procurar investir mais tempo nessa questão do esporte e, por intermédio do pai dele como treinador, ele acaba conseguindo uma bolsa de estudos numa escola. No entanto, os planos dele acabam não correndo como ele planejava. Ele começa a ver toda a podridão que está envolvida no background desse cenário esportivo no âmbito escolar. Esse aqui é o primeiro longa dirigido e roteirizado pelo Ryan Coogler. E é interessante ver que ele escolheu um tema bem polêmico, digamos assim, para trabalhar e pouco divulgado, que é em relação ao aliciamento de estudantes no ensino fundamental e médio nos Estados Unidos para esportes. A gente tem muito filme, sim, de esporte, basquete, futebol americano que seja, mas poucos que abordam isso. E ele traz uma denúncia interessante, apesar de ser um tanto branda durante o decorrer do filme. Outro acerto do filme é em relação à escolha do seu protagonista, no caso um menino muito jovem, que quando ele chega lá ele fica muito deslumbrado com tudo, mas ele começa a perceber que as coisas não são bem assim e vê como é no preto e no branco de fato. Apesar do ator que faz o papel principal, o Michael Ryan Jr., não ser um ator de grande peso, ele acaba entregando um papel bem satisfatório pra gente, principalmente por integrar muito aquele universo. Além disso, é legal ver como a trilha sonora casa muito bem, principalmente com o background do protagonista, afinal de contas a gente está falando de um negro de uma periferia, e você vê o uso muito grande de black music, especialmente hip hop, e acaba casando muito bem com a estética do filme, principalmente no sentido de ser basquete, uma coisa que realmente tem uma ligação muito forte com a música, principalmente nos Estados Unidos. Voltando ainda na questão temática, apesar do filme ser de basquete, ele não tem tantas cenas de jogo assim, ele foca realmente mais nos bastidores, principalmente na relação do atleta com a comissão técnica e também com os bastidores de empresas e tudo mais. Ainda que seja tudo de maneira superficial, bem ou mal funciona bem como uma denúncia assim. E, no entanto, as cenas de jogo também são interessantes, você vê que são atores que, apesar de estarem ali atuando, obviamente, eles têm um certo dinamismo com o basquete, então não fica uma coisa muito artificial, não fica aquela coisa de foco na cara do ator, aí dá um corte, você vê ele batendo a bola, só que você sabe que é dublê ali, pra dar um pouco mais de realismo. No entanto, se o filme acerta na escolha de tema, ele acaba pecando na execução do seu roteiro. Ele tem um desenvolvimento de trama muito ruim, muito mal feito. As coisas acontecem de uma maneira muito imediata, você vê um problema e na cena seguinte ele meio que se resolve. Isso se repete várias vezes, então tira muito peso das ações que estão sendo apresentadas. Além disso, a família do protagonista também tem problemas próprios, mas que não são muito bem explorados. O protagonista tem um problema com números de cognição, o pai dele sofreu lesões durante a vida dele como jogador profissional de futebol, e a mãe dele fica nesse meio termo de ter um filho que pode ser um astro do esporte, mas ao mesmo tempo ela tem um exemplo de como isso pode dar errado também. Só que tudo isso é trazido de uma maneira muito superficial e acaba sendo resolvido de uma maneira muito contos de fada, sabe? As próprias questões do basquete em relação ao aliciamento, a questão de compra de jogadores e tudo que é ilegal, também tem uma resolução muito fácil, sabe? Você não sente aquele peso, porque eu esperava pelo menos que o protagonista sofresse um pouco mais em relação àquilo ali e tivesse um peso muito maior. No entanto, as coisas acontecem, ele fica mal, sei lá, em 2 minutos e no minuto seguinte ele já tá bem de novo, ele já tem uma ideia sensacional e resolve tudo. Isso tira muito peso do drama e faz com que o filme fique muito pobre, fica realmente parecendo um conto de fadas, só que na realidade ele podia ter uma ideia muito mais realista, que daria um peso muito maior e seria muito mais produtivo para quem gosta desse gênero. Outro ponto também que prejudica o filme é que, tirando a família do protagonista e o técnico, todos os outros personagens coadjuvantes são muito rasos e não trazem quase nada pro filme, que é meio chato, porque o filme depende muito de interação entre os personagens para criar certos conflitos, e esses conflitos acabam sendo muito dispensáveis porque você não tem uma conexão com aqueles outros personagens. E fica uma coisa realmente muito sem propósito, e em alguns momentos parece que tá enchendo linguiça, porque você sabe que vai ter uma solução tão óbvia que não acrescenta nada. Dito isso, eu acho que Amador é um filme que tem uma ideia interessante, só que ele é muito mal executado. O roteiro do Ryan Coogler, infelizmente, não traz a carga dramática que precisava. Ele, por trazer uma abordagem muito mais positiva, acaba perdendo muito impacto que ele poderia trazer para o público e acaba decepcionando um pouco os fãs do gênero de drama. E também não explora muito bem a questão do esporte como ele poderia, já que ele traz um tema que nunca foi tratado de uma maneira muito aberta no cinema. Bom, pessoal, é isso. E você, já assistiu ao Amador? Deixa nos comentários sua opinião sobre o filme. Se você gostou desse vídeo, dá um like que ajuda pra caramba a gente, e se puder, compartilha para outras pessoas. Além disso, se você quiser continuar acompanhando o nosso trabalho, se inscreve no canal e ativa as notificações aí.
Mas se você não gostou, pode dar de like, não tem erro não. Valeu, um abraço!